Todos temos capacidade e as chances de aprimorar nossas atividades a cada novo dia. Por isso, a espécie humana, de tempos em tempos, alcança feitos antes inacreditáveis, como voar pelos ares, pisar na lua ou manipular a matéria e os genes da vida. Esta evolução não é uma escolha, mas uma necessidade, especialmente se falamos do agro. Afinal, como desenvolver o ser humano? Elevar a qualidade de vida ou hoje alimentar 7,8 bilhões de pessoas com as mesmas técnicas do século passado? Você já sabe que o desafio da humanidade será cada vez maior para gerar comida a 10 bilhões e passará pelas fazendas, sítios e granjas do Brasil. A capacidade de cada agricultor ou pecuarista em evoluir é chave, pois já não basta apenas produzir mais sem aumentar a eficiência e poupando recursos. Tecnologia, inovação, conhecimento e gestão são os únicos caminhos para ter mais e também melhor. O mérito de alimentar o planeta e até mesmo manter-se na atividade será daqueles capazes de ser parte da nova revolução do agro. O mundo demanda o produtor 4.0. A quarta revolução do agro já está entre nós e será tão ou mais impactante do que as três anteriores. Justamente aquelas que introduziram a própria agricultura intencional há 10 mil anos, a semeadeira mecânica do século XVI ou a Revolução Verde do século passado, com maquinário a combustão, fertilizantes e agroquímicos. Sairemos de uma agricultura imprecisa para uma atividade técnica com processos praticamente infalíveis, quase perfeitos, com base em programas de computadores. Softwares já analisam as condições das lavouras e apontam exatamente qual parte necessita ser irrigada, fertilizada ou protegida de pragas. Na pecuária, sensores acompanham exatamente a performance dos animais e alertam sobre qualquer desvio. Scanners mapeiam os nutrientes necessários para cada planta em máquinas autônomas que trafegam pela lavoura a 60 km por hora. Drones que podem identificar o peso do gado por imagem e levar insumos para abastecimento sem estressar o rebanho. Tudo isso por controle remoto. As cidades evoluem sim, cada vez mais, e querem ser futuristas. Mas é no campo onde muitos dos avanços tecnológicos estão trazendo mais benefícios concretos para a sociedade e o planeta. Ontem a agricultura era manual. Hoje já temos equipamentos inteligentes, drones, satélites e maquinários autônomos. Amanhã já se faz necessário algo que ainda nem foi imaginado. Por isso seguimos nessa busca, entendendo ontem, praticando hoje e de olho no amanhã. Metade dos produtores vai abandonar a agropecuária nos próximos 20 anos por falta de tecnologia e gestão. Entre 2006 e 2017, mais de 1,5 milhão já tiveram que sair. O dado da Embrapa alerta sobre a necessidade de evoluir para manter-se competitivo. Mais que isso, talvez o maior erro dos gestores seja pensar que o mercado tem oscilações, mas não muda. Assim, um mesmo jeito de produzir funcionaria sempre. Mas se há uma constante na natureza, ela é a mudança. O ritmo das inovações na quarta revolução agrícola deixou isso ainda mais claro. Saltos tecnológicos que ocorriam a cada década ou século, agora surgem todos os anos com as inovações em softwares, hardware, conectividade, biologia, química. A sinergia entre estas áreas não só potencializa os resultados, mas principalmente obriga todos nós a nos atualizar e rápido. Esta é a nova regra. Não sei o que te motiva para cultivar ou criar, se é a tradição familiar, o lucro ou o amor pela atividade. O certo é que no campo ou na cidade precisaremos gostar também da inovação para seguir. Produzir mais e principalmente melhor é o que o agronegócio brasileiro tem feito nas últimas 4 ou 5 décadas.
Vou citar 2 exemplos. Em grãos, saltamos de uma média pouco acima de 1 tonelada por hectare para números cada vez mais próximos de 4 toneladas na mesma área. Na pecuária não foi diferente. Em 30 anos, saímos de 1,6 para mais de 4,5 arrobas por hectare ao ano. No total, 150% mais carne bovina em 30% menos área de pasto. Em resumo, a adoção de tecnologia pelos produtores trouxe mais volume com certeza, só que muito mais eficiência, que traz margem e competitividade global. Por isso, espantamos o mundo. Sim, em 20 anos o Brasil abocanhou 50% da exportação mundial de soja, 30% de café, 74% de laranja, 31% de frango, 20% de carne bovina, 35% do açúcar e por aí vai. Mas para isso a evolução é uma exigência. Na pecuária, por exemplo, segundo a Embrapa Gado de Corte, devemos elevar a eficiência em 23% até 2029. Por isso, visitamos a Fazenda da Grama, interior de São Paulo, para mostrar um modelo de ponta que alia genética, nutrição de precisão, software e conectividade. Júnior, explica pra gente o que você destacaria em termos de tecnologias na operação aqui da fazenda. Bem, a fazenda começou a criação do Senepol no ano 2000. E ao longo desses 20 anos, a gente percebeu que nós precisávamos trabalhar com alta tecnologia para que nós pudéssemos agregar tanto ao nosso processo produtivo um aumento de produtividade, redução de custos e que isso fosse repassado aos nossos clientes, esse benefício fosse levado aos nossos clientes. Tem alguns pontos que são vitais aqui, né? 3 para elencar como principais. A parte de fertilização in vitro, que é a produção dos embriões, que nós fazemos em larga escala aqui, mais de 7 mil embriões anuais. Toda a parte de nutrição desses animais, então nós temos um sistema nutricional totalmente planejado. E um terceiro ponto é o CQG, que é o Centro de Qualificação Genética Grama Senepol. E o Centro de Qualificação Genética usa que tipos de tecnologia para fazer essa qualificação dos animais? Nós temos uma estrutura aqui de 48 coxos inteligentes. Ele é detectado automaticamente e isso tudo eletrônico. E nós sabemos exatamente quanto ele comeu, quantas vezes ele comeu, qual foi o comportamento dele, o ganho de peso, né? Toda vez que ele for beber água, ele é pesado voluntariamente pelo menos 5 vezes ao dia. Então nós estamos falando de mais de 500 pesagens, então não há mais o erro. Tudo é feito eletronicamente para que ao final a gente tenha uma informação precisa, segura, de que nós estamos selecionando realmente os melhores animais. Então nós estamos buscando animais altamente eficientes, com as melhores carcaças, com as melhores avaliações reprodutivas e levar esse produto, esse touro, ao mercado para cobrir o rebanho brasileiro através da monta natural. O sucesso na produção animal começa pela nutrição. Isso vale tanto para bovinos como para aves, suínos, ovinos, caprinos e inclusive peixes. Na Fazenda da Grama, a nutrição dos touros e vacas da raça Senepol é feita por meio de formulações definidas com inteligência computacional e produção mecanizada. Deste modo, os animais terão exatamente o que precisam em proteína, energia e nutrientes, e em uma ração perfeitamente homogênea. Mas estas não são as únicas vantagens do modelo. A pecuária digital já é uma realidade. Aqui na Fazenda Grama, por exemplo, um funcionário é capaz de fazer todo o processo de uma fábrica de ração. Paulo, conta para mim como que funciona. A gente treinou um funcionário para que ele sozinho, através dos painéis de controle, consiga mensurar, consiga pesar, consiga triturar, consiga misturar a ração, no caso, e colocar nos tonéis de acordo com a sua finalidade. Ração para recria, ração para engorda e ração para os animais que estão em teste. E se não fosse a tecnologia, quantas pessoas precisariam para fazer todos esses processos? Ia exigir pelo menos 4 funcionários para que eu conseguisse fazer esse processo no dia a dia, com a quantidade de animais e a quantidade de ração que é utilizada no dia a dia. Além de tempo e trabalho, quais são os outros benefícios que um processo de implementação de tecnologia dentro de uma fazenda de produção de gado oferece ao produtor? Qualidade, rapidez e uma produção mais sadia. O desempenho obtido com a nutrição de precisão é monitorado em tempo real, minuto a minuto, em cada animal individualmente. Isso é possível graças a um conjunto de bebedouros e coxos inteligentes e conectados que enviam este grande volume de dados para a nuvem digital.
As informações, então, são analisadas por softwares e, caso ocorra alguma anormalidade, a equipe da fazenda recebe alertas para tomar as medidas necessárias. O processo é simples e, ao mesmo tempo, gera alto nível de controle e poder de decisão para melhorias. No caso da Fazenda da Grama, o objetivo é identificar os melhores animais em diversos critérios, como conversão alimentar ou ganho de peso diário, para vender a genética. Por isso, mais uma análise e cruzamento de dados é feita pela Embrapa para testar os melhores exemplares para cruzamento ou comercialização. Gilberto, detalha pra gente esse processo. Os dados são passados para a nossa equipe aqui da Embrapa logo que é finalizado todas as coletas de dados na fazenda. Isso hoje lá na Grama é feito de forma também toda digitalizada. Há um software específico que faz a consolidação de todos os dados coletados. Então, os dados de desempenho ponderal, os dados de ultrassonografia de carcaça, os dados de eficiência alimentar, os dados reprodutivos, são todos consolidados num único software e, então, quando isso é finalizado, é enviado para nós uma planilha, vem em formato, uma planilha Excel, com todos esses dados brutos coletados durante as provas, né? Que a gente tem o Safiras, que é uma prova focada em fêmeas, e o Topázio, focada em machos. Com essa planilha em mãos, a gente começa o trabalho de processamento, né, de melhoramento dessa informação, na verdade, transformar esses dados em informações para os criadores, para o mercado de forma geral. E a gente trabalha isso num índice final, que é o índice que vai servir como classificação final dos animais dentro de cada uma das provas. E aí a gente já segue o trabalho, voltando essas informações para quem interessa, que são os criadores, para o mercado, né? Seja o selecionador, seja o comprador de genética Senepol para a produção de gado de corte. Com os melhores POs definidos, começa a etapa de multiplicação genética. Para isso, os ócitos são escolhidos das vacas e assim, ao invés de um bezerro ao ano, cada matriz pode gerar pelo menos 10 descendentes com barrigas de aluguel. Já para os touros, o sêmen é coletado e também pode trazer muitos mais descendentes. Nós conversamos com o veterinário responsável por este procedimento. Eu estou conversando aqui com o médico veterinário Leonardo Barbosa. Ele vai explicar como é que funciona o processo de fertilização in vitro na Fazenda da Grama. Leonardo, como é que funciona esse processo de FIV aqui na Fazenda da Grama? Bom, hoje nós estamos aspirando as doadoras aqui da Fazenda, né? O Júnior tem um processo de seleção próprio da Fazenda, então esses animais são provados e ele passa para a gente quais são os animais que ele tem interesse na multiplicação. Então o nosso papel aqui hoje é fazer a multiplicação com melhor excelência desses animais. Hoje nós coletamos os ovários dessas doadoras, que são animais geneticamente superiores, e aqui na fazenda mesmo nós fazemos uma pré-seleção desses óvulos coletados e esse material é envasado e levado para o laboratório que fica em Uberaba. Lá nesse laboratório amanhã que é feito a FIV com o acasalamento desejado pelo Júnior, então ele passa para a gente qual que é esse acasalamento, a gente utiliza o sêmen desses touros desejados e faz essa FIV. E todo esse processo traz que tipo de vantagem para um produtor de alta genética? A grande vantagem da FIV hoje é a velocidade do melhoramento genético. Então, um animal que produziria em torno de um bezerro por ano, com essa técnica a gente consegue produzir 40, 50 ou até mais bezerros por ano desse mesmo animal. Então, um animal que deixaria uma única prole, ele consegue deixar uma quantidade significativa. Usando barrigas de aluguel e tudo isso. Tá. Então, outros animais vão gestar e parir esses animais filhos de uma doadora só. O Senepol é visto como a raça do futuro por estar perfeitamente adaptada ao clima do país e gerar mais ganhos por choque de sangue, como Nelores, por exemplo. Com isso, além de elevar a qualidade da carne, também melhora o desempenho do rebanho, a docilidade para o manejo e outras características. Se a pecuária já conta com este conjunto de novidades para evoluir e aumentar margens, quais tecnologias estão transformando também a agricultura? No próximo bloco é a vez do grupo indicado como um dos 10 mais inovadores do mundo na produção agrícola para detalhar algumas delas. Não sai daí! No primeiro bloco, falamos da participação brasileira no comércio internacional de soja, laranja, açúcar, café, frango, carne bovina. Tudo isso tem um efeito prático no nosso dia a dia, com cerca de 100 bilhões de dólares em riqueza, emprego, renda
qualidade de vida para milhões de brasileiros ao ano. Sem falar, é claro, que a maior parte da produção fica aqui no país e por isso temos uma das melhores e mais acessíveis ofertas de alimento do planeta. Você, por exemplo, sabe quanta tecnologia pode estar envolvida nos produtos do campo, como, por exemplo, a batata frita que consumimos? Marcelo, conta pra gente como é que são as inovações que vocês já têm na propriedade de vocês. A gente adota algumas aí, né? Eu faço hoje eu faço armazenamento de batata para a indústria, então nós temos câmaras frigoríficas aí, com tecnologia avançada de controle interno, a gente consegue monitorar tudo, né? Eu uso energia fotovoltaica, nós trabalhamos com GPS para ter um melhor aproveitamento do campo, e tudo isso vem trazendo ganho de produtividade, né? Diminuição de custos, que faz com que a gente seja mais competitivo no nosso segmento, no nosso ramo, né? E a agricultura em geral no Brasil, eu acho que caminha para esse lado aí. Enfim, tanto para o mercado interno como para a exportação, a inovação traz melhores resultados, redução de custos, sustentabilidade e, por fim, competitividade. Esta é a palavra-chave se pensarmos no agro como um negócio, independentemente do tamanho da produção, para alcançar lucro e seguir na atividade. Não pense que sempre terá clientes para os seus produtos por tratar-se de comida. Se outro produtor fizer melhor ou mais barato, seus clientes vão desaparecer. Inclusive, segundo estudiosos, os produtores mais eficientes, mesmo em menor número, darão conta de toda a demanda no futuro. Os menos eficientes desaparecerão. No mercado globalizado já é assim. E por isso, a SLC Agrícola, um dos maiores grupos do setor no país, reconhece a importância da inovação. Gustavo, você pode fazer para a gente um breve histórico da adoção de inovações de tecnologia pelo grupo SLC? Bom, a SLC Agrícola é uma empresa que sempre se caracterizou pelo pioneirismo na adoção de tecnologias. Quais tecnologias você destacaria? Eu destacaria a parte de sistemas de precision planting, sistemas de distribuição de sementes. Eu destacaria também sistemas de aplicação localizada via sensores nas barras dos nossos pulverizadores. A parte de colheita também, com máquinas de altíssima tecnologia que diminuem as perdas de grãos durante a colheita e que nos dão um rendimento de colheita maior por hectare e, consequentemente, reduzindo o nosso custo de produção. Quando a gente vai falar em tecnologia, hoje existem inúmeros exemplos que eu poderia compartilhar contigo, né? Então, drone que faz imageamento aéreo de pragas e doenças, hoje já é uma realidade. Nós temos também tecnologias que nos permitem fazer aplicações localizadas de defensivos. Nós hoje temos nas nossas fazendas estações meteorológicas digitais. Nós temos hoje também nas nossas fazendas todo um sistema que a gente pode monitorar a telemetria de máquinas. Essa era 4.0 é uma era que precisa de conectividade. Hoje em dia, a SLC Agrícola investe pesadamente em conectividade e em termos condição de medir a nossa operação em tempo real. Todas as máquinas estão conectadas com nossos escritórios nas fazendas, nos 6 estados que nós estamos presentes, e mais, todas as nossas fazendas estão conectadas também com a nossa matriz em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nós temos uma central de inteligência agronômica, onde a gente tem uma série de monitores que nos transmitem todos os dados que estão acontecendo da nossa operação no dia a dia. É possível preterir dessas tecnologias, dessas inovações, para competir em larga escala no mercado global? Como você vê esse ponto? De maneira nenhuma. Hoje em dia, qualquer produtor, não somente a SLC Agrícola, que é uma empresa de grandíssima escala, mas a tecnologia ela é um agente de transformação hoje do nosso agronegócio. Se você não adotar a tecnologia, você rapidamente perde a sua competitividade. Um aumento de produtividade, mas também eu coloco nessa conta um sistema produtivo muito mais sustentável. Uma das tecnologias com maior impacto nos mais de 450 mil hectares do grupo é a análise de imagem, seja por drones, satélites ou mesmo aviões. Nesta escala, um pequeno avanço nos cultivos de soja, milho e algodão
pode significar milhões e vantagem nos negócios frente a competidores do mundo inteiro. E como este recurso do Agro 4.0 tem sido usado na SLC? Eu estou conversando aqui com o Ronei Sana, ele é coordenador de agricultura digital do grupo SLC, e ele vai explicar para a gente como é que funciona os mapas de calor, os mapas georreferenciados do grupo. Por favor, Ronei. Hoje nós temos alguns processos, e dentro desses processos a gente divide em 3 categorias de mapas, tá? O primeiro são as coletas que os nossos técnicos agrícolas fazem através de aplicativos lá no campo. Em cada ponto eles georreferenciam, encontram os problemas. Esses problemas encontrados são sincronizados na nossa base de dados. A gente consegue gerar um mapa de calor, podendo pontuar, por exemplo, onde tem mais uma praga ou não. E, através desse mapa, então, a gente gera uma prescrição georreferenciada, que é capaz de a gente colocar essa informação dentro da máquina e a máquina realizar a aplicação somente onde foi encontrada aquela praga em nível de dano. Tá, esse é o input manual. E tem outras ferramentas para fazer esse georreferenciamento? Exatamente. Entra também a questão do sensoriamento remoto. E a gente tem algumas oportunidades de fazer isso, seja pela coleta de imagens utilizando imagens de satélite, ou drones ou aviões. Qualquer uma dessas plataformas pode entregar um benefício. Por exemplo, as imagens de satélite é possível, por exemplo, fazer a saúde da vegetação. E com isso, por exemplo, aplicar um regulador de crescimento, no caso da cultura do algodão. Para imagens de drones, é possível ter um detalhamento maior. E a gente consegue, por exemplo, fazer uma aplicação localizada de um fertilizante, fazendo alguma correção, aplicação de nitrogênio, de fósforo, de potássio. E aviões, a gente consegue fazer um monitoramento gradual ao longo do crescimento da cultura, fazer estimativas de produtividade e também complementar com outras aplicações. Isso permite, por exemplo, a gente reduzir o custo de produção em 2 a 5% na conta de custos de defensivos agrícolas, que é um grande montante para o produtor rural, né, na agricultura brasileira. E também o outro lado, que também dá esse ganho de eficiência, que é você produzir mais numa mesma área, aumentar a produtividade. Aí, por técnicas de agricultura de precisão e aplicação localizada, a gente já chegou a números de 1 a 10% de incremento de produtividade em algumas das nossas lavouras. Mas nenhuma tecnologia isoladamente pode garantir os melhores resultados na corrida por aproximar a agricultura da perfeição. É um conjunto de práticas, técnicas e equipamentos que elevam as chances de boas performances e, ao mesmo tempo, o resultado financeiro da atividade. Eu estou conversando aqui com o senhor Aurélio Pavinato, que é diretor-presidente do grupo SLC Agrícola. Senhor Aurélio, como a utilização de dados ou as decisões guiadas por dados transformaram o grupo SLC Agrícola nos últimos anos? A agricultura digital e a gestão de dados, eles estão transformando a agricultura brasileira e mundial. Nós estamos trabalhando para coletar cada vez mais dados e também trabalhando para processar esses dados e gerar informações. E com isso a gente vai conseguir tomar decisões mais qualificadas e fazer a gestão da nossa operação agrícola com mais eficiência. A chamada agricultura digital, ela nos ajudará em muito nós temos um sistema produtivo cada vez mais eficiente. Utilizar os recursos naturais, os recursos dos insumos agrícolas, cada vez com mais qualidade e precisão, aumentando a produtividade e reduzindo o custo de produção. No final, nós vamos ter um sistema produtivo mais eficiente e mais sustentável. É isso que a sociedade está nos demandando. Uma produção de alta qualidade e seguindo todos os preceitos da sustentabilidade. E sustentabilidade, na verdade, é você usar os recursos naturais da forma mais eficiente, atendendo uma demanda da sociedade, que é alimento de qualidade e quantidade. Nós estamos vivendo e viveremos no futuro o mundo da abundância. A tecnologia está permitindo nós produzir mais e com mais eficiência e mais sustentável. Então, o chamado mundo da abundância, eu acredito fielmente que ele está acontecendo e acontecerá, e nós não teremos limitações de recursos, limitações de capacidade de produzir para atender a demanda mundial de alimentos ao longo das próximas décadas.
Este é o caminho para o agronegócio em geral, seja para agricultores como também para os pecuaristas. Pode não parecer, mas ao longo da história sempre foi assim. Aqueles que melhoram a cada dia acabam sendo premiados. Você já se tornou um produtor 4.0? Seguimos nossa busca pela inovação, conectando o homem do campo, a terra que nos alimenta, com a tecnologia e a inovação. Uma busca que passa por limites que já pareceram intransponíveis e hoje fazem parte do nosso dia a dia, da automação, da inteligência artificial, da quebra de todos os limites entre o homem e o mundo digital. Qual será a próxima disrupção? Qual será o próximo limite quebrado? Estaremos juntos nessa busca. E para você continuar por dentro de tudo que acontece no Agro 4.0, acesse o nosso site e nos siga nas redes também, Instagram, Facebook, LinkedIn, tem conteúdos exclusivos por lá. E se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta e compartilha. Até o próximo! AgEvolution. Realização Canal Rural e Senar AgroUp. Apoio Bayer, ciência para uma vida melhor.